Passar para elas que o culto vai ser delas. Amém, glória a Deus. Pastora Karine não só é uma mulher cheia do Espírito Santo, mas ela é uma amiga muito especial que o Senhor me deu aqui nesse país, né? E é aquela amiga que aconselha, que é uma amizade pastoral, assim, especial, com propósito, é verdade. Vamos orar por ela, irmã? Pai, nós te louvamos pela vida da pastora Karine, pela vida do pastor Marcos, por essa família abençoada, o Rafa, o Guga, Pai. Pai, eu declaro sobre a vida da minha irmã, Pai, das tuas bênçãos, Pai, que quando ela liberar essa palavra, Pai, seja a palavra vinda do Senhor, Senhor, que ela seja apenas o canal, Senhor. Eu declaro a sua graça abundante sobre ela, sobre a casa dela, Pai, e que em todo tempo, Senhor, ela experimente, Pai, do seu amor, do seu cuidado, em todo tempo. Aleluia. Obrigada, amiga. Essa é amiga mesmo, viu, gente? Eu amo essa família. Que família especial, né? Elias, Andressa, as crianças. Bem, queridos, obrigada pelo convite de última hora. Não façam mais assim. Né? Me dei tempo para preparar. E, assim, né? Eu sempre tenho algo no meu coração que eu creio que Deus está falando para aquele momento, né? Mas eu gosto de ter um tempinho para estruturar melhor as minhas ideias. Mas está valendo, amém? A graça do Senhor nos basta. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 1. Se você tiver aí o seu celular. Quanto tempo eu tenho aqui, só para eu me organizar? Ok. Pronto? Todo mundo achou? Já nós vamos ler aí Filipenses 1:6. Deixa eu falar um pouquinho com você aqui. Você acredita que Deus tem uma obra para fazer na sua vida? Você está convicto disso? Você acredita que você não veio pronto de fábrica? Que Deus está trabalhando aí? Sim? Eu acredito. Você já consegue ver progressos na sua vida espiritual, na sua vida emocional? Porque nós temos que, de tempo em tempo, parar para avaliarmos isso, sabia? Como que é seu nome, minha querida? Maria. Maria, como era Maria? Quantos anos tem que você caminha com Jesus? Quanto tempo tem? 15 anos. A Maria de hoje é a mesma Maria de 15 anos atrás? Não pode ser, não é? Eu tenho 20, quase 20, vou fazer 20 anos de fé ano que vem. Eu falo, graças a Deus o Senhor não desiste de mim. E Ele já fez coisas na minha vida, né? Eu não sou mais a Karine de 20 anos atrás. Não porque eu ganhei alguns bons anos, né? A gente ganha uns quilinhos também, né? Ganha os cabelinhos brancos. Mas não, principalmente porque Deus tem feito uma obra no meu interior, na minha alma, transformado a minha alma, tem me tornado cada vez mais uma filha madura, que parece cada vez mais com o meu papai, não é assim? Você sabia que quando a palavra fala que você foi feita imagem e semelhança do Senhor? Sabe como que eu gosto de ilustrar isso? Eu tenho um filho que se chama Rafael e outro que se chama Gustavo. O Rafa, ele parece muito comigo fisicamente. Então as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, você é a cara da sua mãe. O que é isso? É como se as pessoas falassem, nossa, você é a imagem e semelhança da sua mãe. E o outro parece muito com o meu marido. Então eles olham para o outro e falam, mas você é a cara do seu pai. Você é a imagem e semelhança do seu pai. Entende? É aquela coisa de olhar para um e automaticamente você lembrar do outro. Quando as pessoas olham para você, você é filho de Deus e eles querem se lembrar de quem através da sua vida? Quem que tem que vir à mente? O seu pai. Porque você é a imagem e semelhança dele. Então você tem que se tornar cada vez mais parecido com ele. Amém? Nos seus relacionamentos. Aqui acho que
eu estou vendo aqui mais ou menos a idade média, está todo mundo em casal aqui, a maioria. Então, vocês têm filhos? Sim? Vocês não? A maioria tem. Eles ainda não têm. Ainda não, mas terão. No seu relacionamento com os seus filhos, na maneira como seus filhos vão, né, ter uma... Como é meu pai, como é minha mãe. Eu me lembro do Senhor, quando eu convivo com eles no dia a dia, lá dentro de casa. Eles são imagem e expressão de Cristo para mim. Porque você saiba, você, papai e mamãe, que você é a primeira impressão de Deus na vida dos seus filhos. Vocês causam essa primeira impressão. Então eu quero que você pense sobre isso. As pessoas que convivem com você, elas têm que ver o seu pai em você. Você tem o DNA dele, como o pastor falou aqui. Você se tornou um com ele. Nós cantamos sobre isso, não é? Fomos contemplados em sermos um com você. Somos um com ele. Ele está em nós, nós estamos nele. Fomos enxertados nele. Amém? A natureza dele está em nós. E o nosso desafio é cada vez nós diminuirmos para que ele cresça em nós. Fala comigo, eu quero me tornar cada vez mais parecido com o meu pai. Eu vou ser a cara dele. Amém, muito bem. Olha só, então, esse processo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus, com o nosso pai, não acontece da noite para o dia, não é assim? É como se fosse uma metamorfose. Lembra quando a gente, lá na aula de ciências, biologia, estudava a metamorfose da borboleta? Que ela é aquela lagarta feiosa, não é? Que se arrasta ali, aquela coisa meio asquerosa, e que então, num determinado momento, ela vai se fixar num galho, numa folha, e ela vai então sofrer uma metamorfose, vai surgir ali um casulo, ela fica ali por um tempo, não é? E depois, quando o processo está pronto, eis que surge, o que sai dali de dentro daquele casulo? Uma linda borboleta, não tem nada a ver com aquele bicho estranho do início, não é? Ela passou por uma metamorfose e ela cumpriu o propósito, ela alcançou o alvo. Eu não sei se você sabe, mas se você interromper esse processo de casulo antes da hora, a borboleta não consegue voar. Você sabia disso? Não faça o teste. Não faça o teste, pode acreditar no que eu estou falando para você. Por quê? Porque até para ela romper aquele casulo e depois conseguir voar, né, como uma borboleta, ela precisa fazer força ali dentro, porque aquilo vai fortalecer as asinhas dela. E faz parte, entende? Do processo para aquilo que ela vai se tornar. Amém? O propósito que Deus tem para a criação daquele serzinho. E não é muito diferente nas nossas vidas. Nós também somos convidados para entrarmos por esses processos e passarmos por essa constante metamorfose em Deus. Amém? Alguns têm um coração quebrantado, se humilham logo, não são resistentes a esse processo. E aí o que acontece? A metamorfose é mais rápida, não é assim? Agora tem outros que vivem uma caminhada cristã inteira, completamente indiferentes a esse processo, pelo qual o Senhor nos convida a passar. E aí? E aí são aquelas figuras que muitas vezes nós nos deparamos, que estão assim, às vezes há uma vida na igreja, 30 anos, 40 anos na igreja, mas que emocionalmente e às vezes até espiritualmente são bebezinhos na fé. Não cresceram, não evoluíram nesse sentido, não se sujeitaram a passar por esse processo. Então, olha o que fala lá em Filipenses 1,6. Acompanha comigo. Olha o que Paulo está falando para os cristãos lá de Filipe. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em nós há de completar ou concluir. Deus, graças a Deus, Ele não é aquele que deixa as coisas pela metade. Olha que maravilha. Igual, às vezes, nós fazemos, não é assim? Ou sou só eu? Muitas vezes a gente começa as coisas e... dando trabalho demais, difícil demais, vamos largar esse negócio para lá. Não é assim? Mas Deus não é assim.
Esse tipo de comportamento não combina com o caráter dele. Esse versículo deixa claro que tudo que ele começou, ele vai terminar, concluir. Não vai ficar nada pelo caminho. Que bom, né? Porque quantas vezes nós somos tão resistentes e tão duros de coração, mas ele não desiste de nós. Isso não é um refrigério, você saber que Deus não desiste de você? Não é? Eu fico assim, eu falo, graças a Deus que Deus não desiste de mim. Né? Porque o que seria? Quantas vezes a gente erra a mesma coisa repetidamente e é tão avesso a essa transformação. Agora passa para o capítulo da frente, Filipenses 2. 2:12. Vamos lá. Você sabe onde que esse processo de transformação se inicia? A lagartinha que eu falei? Quando você nasce de novo. Quando você encontra Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e você passou pelo novo nascimento, então você recebeu o Espírito Santo, naquele momento, começou o seu processo em Deus. O novo nascimento, é sempre interessante a gente ter em mente que o novo nascimento em Cristo, ele não é o fim das coisas, ele é o começo, ele é o início. E olha o que esse versículo fala. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, fala comigo, desenvolvei a vossa salvação. Fala comigo, desenvolvei a vossa salvação. Paulo está dando uma direção para aqueles cristãos. Ele não podia estar presente ali naquela igreja o tempo inteiro. Então ele escrevia cartas, não é? E ele fala, olha, eu tenho um desafio para vocês, eu tenho um convite para vocês. Desenvolva a sua salvação. Não fiquem estagnados. Não fiquem estanques, né? Não fiquem parados. Deus tem algo para fazer em vocês e através de vocês. Vocês precisam buscar isso. E essa direção de Paulo para os filipenses, ela também se estende a mim e a você. Sabia disso? Hoje, não somente hoje, mas desde o dia que você aceitou Jesus na sua vida, desde o dia que você nasceu de novo em Cristo, esse desafio foi colocado para você. Desenvolva a sua salvação. Nossa, Karina, eu nunca tinha parado para pensar nesse negócio, desenvolver a salvação. Como assim? Está aqui? É o conselho e a direção de Paulo. Se ele está falando é porque é possível, não é? É porque é possível. Então, o que consiste esse processo em desenvolver a salvação? É você se tornar um filho maduro. Lembra que a palavra fala que os filhos maduros, os filhos crescidos, eles acessam o quê? A herança. Enquanto o herdeiro é menor, enquanto o herdeiro é uma criança, ele tem o quê? Tutores, pessoas que tomam providências por ele. Ele não é dono da própria vida. Ele pode ter uma herança maravilhosa, mas ele nunca pode acessá-la. Você tem uma herança maravilhosa em Deus. E está disponível para você. Mas crianças não acessam a herança. Então Deus tem para você se tornar um filho de Deus maduro. Cada vez mais parecido com o seu Pai. Você ter a sua alma transformada, restaurada, curar as suas feridas, as suas traumas, seus traumas, resolver questões do passado e bola para frente, caminhar em novidade de vida. Ah, mas então eu fui ferido uma vez lá no meu passado, aí tá bom, eu resolvi aquilo ali, nunca mais vai acontecer? Vai! Várias vezes a gente vai se deparar com essas situações. E todas elas estão ali no pacote do processo, no casulo, entende? Pelo qual nós vamos ser trabalhados pelo Senhor. E para nós entendermos sobre esse processo, eu quero que a gente leia a história de um homem, que ele falou com muita dificuldade, não foi fácil para ele, mas ele falou, eu desejo passar por esse processo, eu vou me sujeitar, eu preciso resolver coisas na minha vida que estão me impedindo de viver o melhor de Deus. Então você tem paciência de ler comigo alguns versículos que falam sobre a vida de um homem que passou por uma metamorfose. Abre então comigo lá em 2 Reis. Deixa eu ajeitar aqui. 2 Reis
5. Por favor. Você já ouviu falar em Naamã? Deus convidou Naamã para passar por um processo. Você vai perceber que não foi fácil para ele. Mas ele entendeu que se ele não passasse por aquele caminho, ele nunca iria desfrutar do melhor de Deus para a vida dele. Ele nunca ia ser verdadeiramente livre. Posso ler? Vamos juntos? Então vamos lá, nós vamos ler 15 versículos. Acompanhe a história, ok? Não deixa sua mente viajar não. Porque são muitos fatos nesses 15 versículos e cada um deles é importante para você entender como foi o processo na vida de Naamã. E você vai ver como muitas vezes é idêntico aos nossos processos. Então vamos lá, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém... Ele era valoroso, porém... Você percebeu nesse versículo que fala que o Senhor era com ele? Deus dava vitórias para o exército da Síria através da vida de Naamã. Observe isso. Seguinte. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã entrou e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o que aconteceu até aqui? O exército da Síria era o maior exército existente naquela ocasião. Era um império poderosíssimo, era como se fosse os Estados Unidos para o dia de hoje. E aquele homem era o braço direito do rei. Ele era comandante do exército daquele rei, que era o mais poderoso. Era um exército que estava expandindo e conquistando muitos territórios. E eles escravizavam as pessoas dos territórios que eles ocupavam e levavam para serem escravos lá dentro da Síria, certo? A família de Naamã ficou com uma menina que era de Israel, de Samaria, e fez dela a sua escrava doméstica, vamos dizer assim. E aquela menina percebeu que Naamã era leproso. E o que ela fala? Ah, se o meu senhor, né, se Naamã, soubesse que lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo. Então, Naamã escuta aquilo ali. Pensa comigo, quando é que o comandante do maior exército vai dar ouvidos para uma escravinha, para uma adolescentezinha escrava, que fala que era uma menina? Quando? É porque o negócio pegava para o lado dele, né? É porque aquela situação que ele vivia incomodava ele. E provavelmente ele já devia ter tentado de tudo para ver se era curado e não tinha funcionado. Então, quando aquela menina fala aquilo, ele, rapidinho liga a anteninha dele. E ele então vai adiante do rei da Síria, e conta para ele: olha lá, eu ouvi falar disso, a menina falou isso. Vamos lá, continuando. 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar, para que me envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, olha só, ele chegou diante do rei de Israel com uma carta de recomendação do rei da Síria. Porque, afinal, ele não é qualquer um, não é assim? Então, ele quer ser introduzido ali de uma maneira diferenciada. Afinal, se trata do comandante do exército da Síria.
E o rei de Israel ficou indignado com aquilo. Ele falou, mas peraí, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada para fazer por você. Eu sou por acaso Deus para te curar da sua lepra? O que você está fazendo aqui? E o que ele entendeu? Ele entendeu que aquilo ali era como se o rei da Síria estivesse arrumando um jeitinho para criar confusão com ele. Lembra que os impérios ficavam tentando, né, um conquistar o outro ali. O império da Síria estava procurando oportunidade. E foi assim que o rei de Israel entendeu. Esse cara está aí procurando oportunidade de vir andar aqui no meu território para depois tomar conta de tudo. E ele achou muito ruim, rasgou as vestes no sentido de ficar desesperado, ficar indignado com aquilo. E aí então, um homem de Deus escuta falar dessa história. Que homem de Deus é esse? Profeta Eliseu. Olha lá. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, se colocaria em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus e passaria sua mão sobre o lugar. Então eu estaria restaurado. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ok, tá bom por aí. Essa é a história de Naamã, uma parte da história dele. Um capítulo extremamente, talvez o mais importante capítulo da vida de Naamã. Aquele homem, quem era esse homem? Pensa comigo, eu quero que você crie na sua mente uma imagem a respeito de Naamã. Naamã, ele era alguém extremamente escravo de uma reputação. Valeu a dica, amiga. Escravo de uma reputação. Ele tinha um nome a zelar. Ele era comandante do maior exército existente na época. Ele era alguém que tinha acesso direto ao rei. Você percebe isso na história? Ele não tinha que ficar pedindo para dar recado. Ele ia diretamente, ele conversava tete a tete com o rei. Isso não era para qualquer um. Pensa comigo como que esse homem andava ali na Síria. Eu tenho certeza que ele, com o uniforme dele de general, devia ter assim, como que chama aquelas estrelinhas? Aquelas, condecorações, cheio de condecorações, porque afinal o Senhor dava vitórias ao exército da Síria através de Naamã. Então, pensa como ele era alguém estimado ali no país dele. Mas, entretudo, todavia, ele era leproso. Então, quando aquele homem, aquele herói de guerra, chegava na sua casa e tirava a sua indumentária, o seu uniforme, o que os de casa viam? A lepra. Aquelas pessoas que conviviam próximos a ele, viam, não era aquele homem poderoso, cheio de vitórias, eles viam Naamã leproso. Tanto viam que até a escrava que morava na casa deles via aquilo, via aquela situação. O que é a lepra, gente? A lepra, até hoje existe, né? A lepra é a psoríase. Mas nessa época não existe... Oi? Hanseníase, isso mesmo. Hanseníase. Desculpa, eu falei errado. É a hanseníase. Hoje existe um tratamento para isso, mas naquela época não tinha. A lepra era considerada uma doença de cunho espiritual. Não eram médicos que tratavam a lepra.
Em Israel, não sei se você se lembra, quando Jesus curou aquele leproso, ele fala para ele, agora vai ter com o sacerdote, porque o sacerdote que verificava ali se a pessoa estava curada e era apta a voltar a viver em sociedade. Um leproso, ele era rejeitado, ele vivia em isolamento completo. E se por algum motivo ele precisasse entrar numa cidade, num lugar onde tinha outras pessoas, ele tinha que gritar que ele era impuro, para que todos ouvissem e saíssem de perto dele, certo? Para que não houvesse o perigo do contágio, porque era uma doença contagiosa. A casa, os bens, tudo daquele leproso, normalmente eles davam fim naquilo. Tamanha era a horripilância com relação a essa doença. Em Israel, um leproso jamais seria general de nada. Mas lá na Síria, ele era o comandante do exército do rei. Agora pensa comigo. Como é que esse homem, nessa situação dele, né, nessa situação dessa lepra, que provavelmente já estava em estado avançado, como é que ele se relacionava com os seus? Como é que ele abraçava um filho? Como é que ele dormia com a esposa dele? Você sabe que a lepra em estado avançado, ela é caracterizada pela perda da sensibilidade. Então a pessoa se machuca e não percebe. E aquelas feridas vão aumentando e não se cicatrizam, até que começa tudo a apodrecer em carne viva. Pensa o mau cheiro disso. Sabe quando a palavra fala a respeito dos trapos de imundícia? A nossa justiça diante de Deus são trapos de imundícia? Os trapos de imundícia são os trapos, os retalhos que eram amarrados nos membros dos leprosos. E que depois, quando tiravam aquilo, o que você faz com aquilo? Você tem medo até de pegar para jogar no lixo, né? Pensa, a gente fica nessa paranoia com o coronavírus, né? Pensa você conviver com uma pessoa dentro da sua casa nessa situação. Entende o contexto familiar? Como deveria ser? Eu acredito que muitas pessoas que lidavam com Naamã, que se relacionavam com ele à distância, talvez nem soubessem dessa condição dele. Porque enquanto ele estava lá com o disfarce de poderoso general, a lepra não estava visível. A lepra estava muito bem escondida. E aquilo se tornava visível para aqueles que conviviam de perto. Não é assim? E nas nossas vidas, queridos? Como que funciona isso? Muitas vezes, aquelas pessoas que convivem bem de perto com a gente, conhecem algumas lepras que nós carregamos, que ninguém mais conhece, não é? Às vezes a gente tenta até ser orgulhoso e entrar na defensiva, até mesmo com as pessoas que estão perto de nós. Nosso esposo, a esposa, os filhos, os pais. E muitas vezes lá fora de casa nós estamos lá com os nossos disfarces, né, como generais poderosos, mas dentro de casa não dá para negar quem nós somos. Quanto mais perto as pessoas chegam de nós, mais elas vão ver a nossa realidade. Não dá para a gente viver de disfarce. E viver com disfarce é muito pesado. Pensa como é que era o Instagram de Naamã, gente. O que vocês acham? Sério, pensa aqui comigo. O que ia ter no Instagram dele? Você acha que ele ia botar a foto dele, a selfie da lepra? Fala sério, você acha que ia ser assim? Nunca! Eu posso até imaginar, minha mente assim, gente. Imaginação além do alcance. Pensa sentado naquele cavalo branco, com aquela farda, com decorações. Essa era a foto do perfil do Instagram. E o resto era tudo por aí também. A lepra não aparecia ali, porque essa só é visível para quem está perto e para o Espírito Santo, porque esse sabe todas as coisas a nosso respeito. Não é assim? E muitas vezes, assim como aquela serva que estava lá dentro da casa dele, falou deu a deixa, né? Hashtag fica a dica, ó, tem um profeta lá em Israel, se você souber, né, como é que é, vai ter cura para você. Quem que fala essas coisas para nós?
O Espírito Santo. Ele fala, olha, tem cura para você, tem restauração, tem transformação para você. Você não precisa viver desse jeito a vida inteira. E da mesma maneira que a lepra era tratada pelo sacerdote, não era médicos que tratavam, no nosso caso hoje em dia não é diferente. Quem é que pode nos curar dessas lepras? O nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. Ele tem essa cura para as nossas vidas, para a nossa alma. A lepra, então, ela gera muitos desconfortos e ela limita muito o potencial que nós carregamos. O potencial do propósito de Deus, o propósito que Deus tem para nós. Mas então Naamã, pela graça de Deus, ele fala, eu vou lá em Israel, eu vou procurar minha cura lá. E aí, o que o tal do Naamã faz? Ele pega e planeja na cabeça dele, deve ser só Naamã que faz isso, né? A gente não faz isso não. Ele planeja como é que vai ser, que ele vai ser curado. Como é que Deus tem que fazer. Ele criou tudo na cabeça dele. Primeiro que a menina falou o quê? Você vai procurar o rei de Israel. Foi isso? Não. O rei de Israel não tinha nada a ver com essa história. Era um profeta em Samaria. Samaria era uma cidade do reino de Israel, né? E ela falou, você tem que ir lá em Samaria. Tem um profeta, homem de Deus lá. Mas Naamã é o comandante poderoso. Salve, salve. Então ele chegou diante do rei com todas as suas cartas de recomendação. Ele não foi lá conforme o que era direcionado. E aí então, acaba que ele para lá na porta de Eliseu. E aí, para acabar mesmo, para acabar de humilhar, aí Eliseu nem lá não vai receber ele, porque eu acho que ele esperava que ia ter um tapete vermelho, né? Para recebê-lo junto com a sua comitiva. Aí o que Eliseu faz? Manda um menino de recado, fala, vai lá, fala para ele que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí a hora que o menino do recado chega lá e fala para Naamã como é que seria a cura, aí que ele, sabe aquelas crianças que chegam a rolar no chão assim, dá uma birra? Foi praticamente isso que ele fez. Ele ficou numa raiva, ele ficou indignado. Aí o que ele fala? Quero ler com você. Olha o plano que já estava na cabeça dele, presta atenção. Eis que eu dizia comigo. Como que é quando você diz uma coisa para si mesmo? É que você fica planejando, né, aquilo. Certamente ele sairia, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e eu estaria restaurado da lepra. Então, entende que ele já tinha planejado assim, como é que ia ser o processo que Deus ia fazer na vida dele. Só que não sai nada do jeito que ele imaginou. Aí quando ele fica sabendo então que a direção do profeta, que nem foi lá olhar na cara dele, era mergulhar no Jordão, ele se revolta mais ainda, porque ele fala, peraí, eu saí de Damasco, na Síria, onde tem os mais belos rios, aqueles rios que enchem os olhos, né? E eu vim aqui, nessa terra esquisita, com esse homem esquisito que não sai nem na porta para me receber, e ele me manda mergulhar nesse Jordão aqui, que deve ser o barro, porque você percebe que ele fala que a aparência do rio não era agradável. Você já viu aquele rio turvo? Eu vou falar para você, eu não entro de jeito nenhum num lugar que eu não vejo o fundo. Não sei você. Mas ele fala, eu não vou entrar nesse rio lamacento. Eu vou embora. Que absurdo, que falta de respeito, que desonra com a minha pessoa. Eu não mereço ser tratado assim. Você já se indignou com algum processo que você passou ou tem passado diante de Deus? De falar, não, Deus, é demais, é muita humilhação. Eu sou seu filho, Senhor. Lembra, eu sou um com você. Entende? E aí a gente vai com a nossa justiça lá diante de Deus e declara e ora e fala que é o diabo que está mandando a gente mergulhar no Jordão, mas Deus não abre mão. Eu falo, não é o diabo não, meu filho, sou eu mesmo. Se nem o meu filho... meu filho Jesus, eu poupei dos processos, porque a palavra fala que Jesus aprendeu as coisas pelo que ele sofreu. Se nem ele, que era o próprio Deus encarnado, foi poupado dos processos, sinceramente,
Você acha que eu e vocês seremos? O que nós podemos fazer para facilitarmos tudo isso? Nos quebrantarmos, nos humilharmos, nos sujeitarmos ao trabalhar das mãos do oleiro nas nossas mãos. Ao trabalhar das mãos do oleiro naquele barro, que ele pode fazer e desfazer o que ele quiser. Afinal, a obra é dele, assim é ele que manda. Você pode decidir ser um barro endurecido, que precisa quebrar, né? Ou você pode decidir ser um barro amolecido e dar liberdade para Deus trabalhar na sua vida. Por mais que às vezes o processo pareça dolorido. Mas o Senhor é bom. E a história teve um final feliz. Naamã, então, ele já estava ali emburrado, já tinha subido no cavalo para ir embora para a Síria. E aí, então, ele resolve ouvir um conselho de umas pessoas que estavam com ele. E provavelmente eram ali os componentes da comitiva, falam para ele, meu pai, chamou ele de pai. Você vê que eles tinham um carinho por Naamã. Se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, eu tenho certeza que você faria. Mas ele só te mandou mergulhar nesse rio. Obedece, faz isso. Vamos lá. E por causa dessa palavra, que, como eu falei, quem é que nos dá essas palavras? O Espírito Santo. Eu vou te falar, muitas vezes Deus vai usar alguém da sua comitiva também para te dar uma palavra, viu? Para falar, olha, sou seu amigo, te amo, quero o melhor para a sua vida, mas você precisa mergulhar nesse rio. Você precisa ser transformado nisso na sua vida. Fique atento a essas pessoas que Deus põe perto de você, que são bons conselheiros na sua vida. Então, Naamã começa a tirar aquela sua farda. Pensa, aquela lepra que vivia escondida debaixo daquele imponente uniforme, agora estaria ali à vista de todos. E ele então entra naquele rio e mergulha. 1, 2, 3, 4, e sobe e olha o braço e é tudo igual, tudo horroroso. 5, 6, 7 vezes. Quando ele completa as direções que o profeta havia dado para ele, o que acontece? Ele é completamente curado. A palavra fala que ele recebeu uma pele como de criança, como de bebê. Pensa na emoção desse homem. Pensa as pessoas que estavam ali viram aquilo. Eliseu nem quis lá, nem falar, oi, tudo bem, né? Mas eu imagino tanto que ele deve ter pensado, meu Deus, eu tenho uma vida para viver pela frente agora. Eu estou verdadeiramente livre disso. Eu não preciso mais usar os disfarces para parecer o que eu não sou. Agora eu vou, inclusive, pensa na família dele, lá em Damasco, recebendo esse homem curado dentro de casa. Que restauração foi essa? Que tremendo. Então, ele fala, né, para Eliseu, depois, antes de partir de volta para Damasco, que no que depender dele, a partir de agora, todo o povo da Síria, por onde ele fosse, ia reconhecer que há um Deus em Israel. Que ali há Deus mesmo. Que ali há um Deus poderoso. E por que você acha que Eliseu não foi lá botar a mão em Naamã? Porque não era Eliseu, não era para ser uma mandinga, entende? Não era para ser nada ligado à pessoa do Eliseu. Aquilo é unicamente obra de Deus. Às vezes a gente fica tentando procurar um Eliseu para fazer a nossa muleta, entende? Não, porque eu só vou ser transformado, eu só vou conseguir ser livre verdadeiramente e ser restaurado se eu tiver uma pessoa que fica me conduzindo assim por tudo quanto é caminho, aquele discipulador de 24 horas que fala tudo na minha cabeça, o que eu devo, o que eu não devo. Não é isso, você não precisa disso. Isso é bom ter um conselho aqui, você viu, mas você não precisa de um guia nesse sentido, porque essa obra é do Espírito Santo na sua vida. O que você precisa é ter um coração quebrantado, só isso. Quebrantado, sensível e desejoso de passar por esses processos, para que a imagem e semelhança do Altíssimo seja cada vez mais evidente na sua vida.
Amém? Fica de pé. Eu queria que você orasse agora. Não adianta eu fazer aquela oração que eu falo, Senhor, faça nas nossas vidas o seu processo, eis-nos aqui. Eu não posso desejar isso por você, entende? Essa oração não vai valer. Eu quero que você fale do seu jeito para o Senhor. Se você deseja passar por esses processos, se você... Eu orei, né, tirei um tempo de oração antes de compartilhar essa palavra, porque eu creio que assim, eu lanço essa semente, mas o Espírito Santo é quem faz realmente a obra no seu coração. E eu acredito que durante o tempo que eu falava, que o Espírito Santo pode ter mostrado para você coisas que no fundo você já sentiu ele te incomodando. Coisas que ele quer transformar. E vou te dar uma boa notícia. Ele não é um Deus que joga você num rio, te empurra no Jordão e fala, vai lá, meu filho, mergulha aí, ó. Quando você sair, a gente se fala. Não é assim. Ele vai junto com você, entende? Ele está ali te sustentando em cada mergulho que você tem que dar. E às vezes a vida nos prepara mergulhos que você fala, meu Deus, eu não sei nem se eu consigo sair dessa. Eu não sei, eu vou afogar, acho que eu não levanto mais. Pois eu te digo, você levanta sim. E faz parte desse processo maravilhoso que o Senhor tem para fazer na sua vida e na minha vida. Amém, queridos? Então eu queria ouvir a sua voz falando agora com o Senhor. Feche seus olhos, se desligue da pessoa que está do seu lado. Fala para Ele, fala, Senhor, eu desejo, ó Deus, passar por esses processos. Eu quero essa metamorfose na minha vida, Pai. Dá-me um coração quebrantado. Livra-me de ser resistente, arrogante. Oh, Espírito Santo, livra-me, Senhor, de eu mesmo me tornar um obstáculo para viver o melhor de Deus. Eu quero ser um facilitador do caminho do Senhor na minha vida. Me dá ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que eu possa ouvir quando o Senhor me incomodar com algo que precisa ser transformado. Me livra das lepras do pecado. Me livra da perda de sensibilidade à Tua voz, Senhor. Fala conosco aqui nesse dia. Eu creio que o Espírito Santo está nessa hora te lembrando de situações que Ele te convidou para aquele propósito, mas você não cedeu, você resistiu. Hoje Ele te faz novamente o convite e fala, eu vou com você. Se esvazie da sua defensiva, das fardas, das aparências, dos disfarces. Ele tem para nós sermos verdadeiramente livres. Oh, Espírito Santo, nos leva mesmo, Senhor, a mergulharmos, ó Deus, nos rios do Teu propósito para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que essa igreja, que esses irmãos que estão aqui, eles não serão daqueles que caminham nos rios com as águas nos tornozelos. Não, eles serão daqueles cujas águas batem nos lombos. Oh, e eles não podem mais resistir o Teu mover. Eles não podem mais andar naqueles rios fazendo a sua vontade, porque o rio que vai conduzi-los, para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, maridos, homens, que são, ó Deus, quebrantados ao trabalhar do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu profetizo sensibilidade espiritual. Você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. Aquelas coisas que Ele quer te libertar. Talvez sejam cadeias na mente. Cadeias, paradigmas que a religião colocou na sua mente. Em nome de Jesus eu declaro libertação de toda cadeia na mente, transformação e uma metamorfose completa, Pai. Em